pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hebreus capítulo 12, versículos do 4 ao 13, assim nos diz a palavra de Deus. Assim o Senhor vem ser resposta para nós nesta manhã. Então escute. Vós ainda não resististes até o sangue na vossa luta contra o pecado. E já esquecestes as palavras de encorajamento que vos foram dirigidas como a filhos. Meu filho, não desprezes a correção do Senhor. Não te desanimes quando Ele te repreende, pois o Senhor corrige a quem Ele ama e castiga a quem aceita como filho. É para a vossa correção que sofreis. É como filhos que Deus vos trata. Pois qual é o filho a quem o pai não corrige? Pelo contrário, se ficais fora da correção aplicada a todos, então não sois filhos, mas bastardos. Ademais, tivemos os nossos pais humanos como educadores, aos quais respeitávamos. Será que não devemos submeter-nos muito mais ao Pai dos Espíritos para termos a vida? Nossos pais humanos nos corrigiam como melhor lhes parecia por um tempo passageiro. Deus, porém, nos corrige em vista do nosso bem, a fim de partilharmos a sua própria santidade. Na realidade, na hora em que é feita, nenhuma correção parece alegrar, mas causa dor. Depois, porém, produz um fruto de paz e de justiça para aqueles que nela foram exercitados. Portanto, firmai as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes, tornai retas as trilhas para os vossos pés, para que não se destronque o que é manco, mas antes seja curado. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Seria esta palavra uma resposta de Deus para você? Vós ainda não resististes até ao sangue na vossa luta contra o pecado. Nós podemos aguentar mais. Nós podemos resistir. Deus nos deu a graça para nós não sucumbirmos à tentação. Você poderia até perguntar, mas Deus sendo todo-poderoso, com a sua vitória na cruz, não é? Por que Ele não tirou também a tentação? Porque a tentação cria a oportunidade de nós assumirmos a salvação que Jesus conquistou para nós. Porque na luta contra a tentação, nós nos tornamos vitoriosos com Cristo. A tentação que antes nos destruía se tornou para nós uma oportunidade da gente exercitar a fé. E que maravilhosa é a vida na fé, meus irmãos. Que alegria é para nós vencermos um dia após o outro pela fé. É uma alegria muito maior do que se a gente não tivesse combates a travar. Mas as provas estão aí, as dificuldades estão aí, as tentações estão aí, o pecado está aí. E a palavra de Deus vem nos dizer que nós precisamos resistir, se for necessário, até ao sangue. Mas esta mesma palavra que nos diz que nós devemos levar ao extremo a nossa resistência contra o pecado, esta palavra também nos assegura que ninguém é tentado além das suas forças.
a tentação que te abate, que te ataca, nunca será maior do que a graça de Deus para sustentar você. Então diz a palavra: vós ainda não resististe até o sangue na vossa luta contra o pecado. E já esquecestes as palavras de encorajamento que foram dirigidas como a filhos. Talvez alguns tenham esquecido, outros nem sabiam desta palavra, porque estão se descobrindo agora como filhos de Deus. Como uma filha de Deus que você é, como um filho de Deus que você é. Diz aqui a palavra do Senhor nos chamando a atenção: não se esqueça das palavras de encorajamento, que são verdadeiras, e que foram dirigidas a vós como a filhos. Palavras de encorajamento como um pai amoroso diz para o filho: vai que eu estou contigo. É verdade. É encorajamento, mas é uma base para que aquele filho possa se apoiar e confiar. Eu estou contigo, vai meu filho, porque se você não aguentar eu te seguro. Vai meu filho, porque eu sei que você aguenta. Vai meu filho, porque eu já verifiquei esse caminho, e esse caminho vai dar certo para você. Vai com confiança, vai com coragem. E hoje é Deus quem diz a você estas palavras: meu filho, minha filha, não desprezes a correção do Senhor. Deus nos corrige. E é interessante que a gente percebe a correção de Deus. Nenhum testemunho chega aqui nessa bancada por acaso. E nós ouvimos o testemunho dessa nossa querida e amiga, não é? Que pediu para não ser identificada, mas contou a sua trajetória dentro da igreja evangélica, depois a sua mudança, não é? Para a igreja católica. E nessas idas e vindas e os problemas, as dificuldades enfrentadas dentro de casa, olha que interessante o que ela disse: mesmo se dizendo cristã, mesmo estando dentro de uma igreja evangélica, apoiava tudo que era contrário à palavra de Deus. O aborto, as drogas, as facilidades deste mundo, os prazeres deste mundo. E ela dizia: eu era uma idólatra, porque tudo vinha primeiro do que Deus na minha vida, até o marido que Ele me deu. Não é? Isso é muito interessante, até para abrir os olhos de muita gente que acha que idolatria é você ter uma imagem dentro de casa, uma imagem de um santo, de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, de irmãos nossos que foram capazes de derramar o sangue por Cristo. Você acha que uma lembrança como essa, porque uma imagem é uma lembrança, não tem diferença entre uma imagem e uma foto, meus queridos. Uma foi esculpida à mão, a outra foi impressa, são imagens do mesmo jeito, não é? E até às vezes a gente pergunta assim, para alguma pessoa que é mais radical nessa pegada aí das imagens: você não tem foto da sua família dentro de casa? Ah, mas a finalidade é outra. Exatamente, o que faz a diferença é a finalidade. Se você tiver dentro da sua casa uma imagem que você adora, que você acredita que é Deus, que você acha que aquela imagem vai abrir a boca e vai falar com você, meu Deus, joga isso fora. Entende? Porque isso é um mal, isso é idolatria. Mas você ter na sua casa uma imagem para te lembrar daqueles que foram modelos de fé, daqueles que deram a vida por Cristo, vale a pena. Vale porque muitas vezes nós olhamos para Jesus e dizemos: mas Ele é o Filho de Deus. Ele morreu, Ele deu a vida, Ele foi capaz de aguentar, porque Ele é o Filho de Deus. Verdade, Ele é o Filho de Deus, mas aguentou tudo na qualidade de ser humano. Ele cumpriu, olha o que Jesus aguentou, Ele cumpriu uma vontade divina com uma vontade humana. É pouco.
Ele fez o que determinou Deus, com a sua vontade humana. Gente, isso é milagroso. E alguém diz assim: e quem sou eu? Eu não dou conta. Exatamente. Mas Jesus deu por nós, Ele deu conta, e por causa disso Ele nos conquistou a salvação, e por causa do que Ele fez, outros que não eram Deus e homem, eram simplesmente humanos, foram no seu encalço e foram capazes de dar a vida, por graça, mas deram a vida. Por que eu não vou ter essa pessoa como uma referência? Que mal tem eu ter um lembrete dessa pessoa na minha vida, seja por uma pagelazinha, por uma imagem impressa ou esculpida? O problema está em você adorar. O problema está em você colocar aquilo no lugar de Deus. E você pode pegar, inclusive, uma imagem que você não esculpiu e colocar no lugar de Deus. Que imagem, Márcio? Um ser humano. Tem gente que é idólatra, porque pôs no lugar de Deus um ser humano, o marido, o filho. E aí ela conta que os sofrimentos que vieram sobre a sua vida foram suficientes para corrigi-la. Que Deus permitiu que ela passasse pelas coisas que ela passou para a sua correção. E às vezes o Senhor faz isso mesmo, meus irmãos. O Senhor faz igualzinho um pai que diz: eu já corrigi, eu já falei, eu já avisei, eu já insisti. E ele continua. Então eu vou deixar ele experimentar um pouquinho do que lhe custa a escolha que ele está fazendo, para que numa oportunidade ele não venha perder a sua alma. Não é? Igualzinho, um dia eu estava numa casa, tinha uma criancinha, a gente conversando, estava acesa uma vela, não é? Que era um momento de oração que a gente tinha vivido, e a criancinha lá de 2 aninhos e meio para 3 anos, indo lá pôr o dedo na vela. Já tinham avisado umas 3 vezes. Por fim, estava um padre junto, o padre era tio. Por fim, iam corrigir de novo. O pai falou: não, deixa, não vou não. Ela foi com o dedinho, encostou no fogo, foi 1 segundinho, ela puxou. A partir dali, ninguém mais precisou vigiar. Ela precisou se queimar para ela entender que, avisada, ela estava sendo protegida, mas ela não obedecia. Ah, Márcio, mas que covardia? Covardia nada. Porque numa dessas, a criança põe fogo na casa. Porque você fica com dó de corrigir, de mostrar, de deixar a pessoa experimentar ali o mínimo da consequência daquilo que ela está buscando. Uma hora você vira as costas, ela põe fogo na casa, brincando com fogo. Sabe? Então, às vezes, situações como essas são importantes para nos corrigir. Deus deixa a gente experimentar um pouquinho das consequências dos nossos erros, das nossas escolhas. Para quê? Para que a gente não venha a perder a nossa salvação. Para que a gente não venha a perder a nossa alma. Então, meu filho, minha filha, aproveita a correção de Deus. Não despreze. O que é você não desprezar? É você aproveitar. Aproveita que o Senhor está te corrigindo para você se converter. Eu digo e costumo repetir que Deus não fica mandando castigos para nós. Ele não precisa fazer isso, gente. O pior castigo que Deus pode nos dar é nos entregar às nossas próprias escolhas erradas. É permitir que a gente faça o que a gente quis fazer contrário à vontade dele e depois colha os frutos. Esse é o castigo. O que é a ira de Deus? É abandonar o ser humano a si mesmo. Sabe, que coisa pior? Olha, quem já foi desprezado na vida sabe que isso é pior do que uma agressão. Quando a pessoa não te olha, quando a pessoa não fala com você, quando a pessoa te reduz a nada. Sabe, sente isso a pessoa que se embrenha pelos caminhos do pecado. É como se Deus não existisse para ela. E isso é terrível, isso é ruim demais. Ontem, ao final de Sorrindo para a Vida, vi umas senhoras ali embaixo. Uma delas me contava da família dela. Tem alguém que é ateu. Ela falou: como pode uma pessoa viver sem acreditar em Deus?
Aí ela disse assim, eu nem imagino, né? Eu não sei como é, ela disse. E eu completei dizendo, a senhora não sabe nem vai querer saber. Porque é triste demais, eu não preciso viver isso para eu saber. É como se você tivesse perdido o maior amor da sua vida. E esse amor vivo que te acompanha em todos os momentos, que é o seu sustento em todas as situações. Perder a Deus, isso é ruim demais. E quem vive embrenhado no pecado é como se tivesse perdido. Então aproveita agora essa hora de dor, não para você ficar esperneando, com ódio, rebelde, porque enquanto você pega esse caminho, a vida está passando. Aceita o amor de Deus. Aceita que Deus é seu Pai, está corrigindo você do caminho da morte que você estava para o caminho da vida. Olha, tem pessoas que não cresceram, só envelheceram. A pessoa continua uma criança pirracenta, achando que o mundo gira em torno dela, querendo que todo mundo faça a sua vontade, porque ela tem direitos, porque a infância dela foi difícil, porque ela passou por dificuldades, porque fizeram maldade com ela e com mais quantos? Quem de nós aqui, meus irmãos, teve uma infância perfeita, desprovida de todo e qualquer sofrimento? Nós enfrentamos dificuldades dentro de casa, muitas vezes vendo os nossos pais passarem por dificuldades. Muitos de nós sofremos nas mãos de pais desequilibrados, agressivos. Alguns sofreram na mão de irmãos. Alguns tiveram que ficar pulando de casa em casa, morando com vizinho, morando com parente, sofrendo abuso, sendo forçado a serviços forçados. Outros sofreram na escola, todo tipo de humilhação, retaliação. Outros sofreram na rua, outros sofreram dentro do ventre materno, outros sofreram pela violência física, mas alguns sofreram pela violência moral, pela violência emocional, que por vezes se dá até pelo desprezo, pela indiferença, pela rejeição. A vida de nenhum de nós foi desprovida de dor e de sofrimento. Agora é muito triste quando a pessoa se apoia nisso para dizer, agora eu tenho o direito de fazer o que eu quero, chegou o meu momento de viver a minha vida. Você só está caminhando mais ainda para o buraco. Essa rebeldia, esse ódio dentro do coração, essa angústia cultivada, essa mágoa com todo mundo, porque o mundo não se dobra ao seu desejo. Isso é triste demais. Se liberta, retrocede nesse caminho, se permita ser feliz. Entenda o que diz aqui a palavra: não te desanimes quando Deus te repreende, porque o Senhor corrige a quem Ele ama. Se Deus fizesse todas as suas vontades, significaria que você era um bastardo, que você não era filho, que Ele estava te dando o que você está pedindo para se livrar. Tem pessoas que conseguem alguma coisa da gente, não é porque ela nos convenceu, nem é porque nós a amamos, é para a gente se ver livre dela, dá logo o que essa pessoa quer, para ela parar de encher o saco, para ela buscar o caminho dela. Olha, aí às vezes alguém está vendo a pessoa vir e pedir logo pela primeira vez, aí avisa o outro, é amigo, avisa o outro, dá logo, porque a pessoa é importuna. Tinha um rapaz que ele era muito fã da canção, homem importuno, Jesus amado, Jesus do céu. Ele me apareceu lá quando eu estava em Portugal, ele cismou que tinha que fazer uma gravação, mas eu já conhecia a figura. Não tinha cabimento fazer essa gravação, não tinha. Mas eu tinha juízo suficiente para saber que aquela inconha não ia desistir. Eu falei, então vai, crava com o homem. Então é um equipamento caro, era a hora, é a equipe, todo mundo desgostou. Eu falei, vai gente, porque esse cara não vai desaparecer. Tem hora que a gente dá, para a gente se ver livre. Se Deus fizesse isso com você
você estaria na qualidade dos não filhos, dos bastardos. Porque Deus te ama, Ele não vai fazer só o que você quer, mas Ele vai fazer o que você precisa. Porque o Senhor corrige a quem Ele ama e castiga a quem aceita como filho. Sabe, se você sente que a sua vida está uma verdadeira penitência, é porque Deus está te endireitando, porque Ele te aceitou como filho. Olha, um bom exemplo para isso é você pegar uma pessoa que está fazendo fisioterapia, vai conversar com ela. Gente, a fisioterapia só tem uma finalidade: o bem da pessoa, devolver a ela os movimentos, consertar um movimento que está torto, para a pessoa não mancar, para a pessoa não ficar aleijada. Mas vai conversar com quem teve que passar pela fisioterapia. Era dor em cima de dor, era uma angústia quando estava chegando o fisioterapeuta. Por mais carinhoso que fosse, a pessoa chegava um momento que a pessoa detestava o fisioterapeuta, porque ele obrigava que ela fizesse aquilo que ela não queria fazer, mas era o que ela precisava fazer. E quanta fisioterapia foi feita entre lágrimas. Mas depois que terminou o tratamento, que alegria, a pessoa pôde voltar à sua vida normal, pôde recuperar a sua saúde, saiu da inatividade. Aqueles limites que a condição física tinha imposto para ela como uma lei, se quebraram, agora ela está livre para ela fazer o que ela desde sempre quis fazer e podia fazer. O Senhor está curando você por meio destes sofrimentos. Ele está te curando. Tem ferida que para fechar precisa ser cauterizada. E eu lhe digo, para cauterizar é fogo. Literalmente. Literalmente, é fogo. Mas Ele ama você. Aguenta a dor, porque a alegria vem depois. Quando uma mulher está parindo um filho, parece que o mundo vai acabar para ela. Porque é muita dor ali naquele momento do parto. Mas assim que a criança nasce, ela esquece todas as dores, porque a alegria é tão grande que sepulta todo aquele sofrimento. Tanto que é mãe e depois quer ser de novo. Não é? Então, aguenta o parto. Aguenta passar por isso, porque você está parindo uma nova realidade. Sabe, é a lagarta que está saindo do casulo e se transformando numa borboleta, uma vida nova, para criar asas, para poder voar, parar de rastejar na vida. É para a vossa correção, diz aqui a palavra de Deus, é para a vossa correção que sofreis, é como filhos que Deus vos trata. Pois qual é o filho a quem o pai não corrige? Eu sou pai. Gente, que orgulho que eu tenho dos meus filhos. Eu olho para trás e eu fico tão satisfeito pelas escolhas que eu fiz. Claro que tem uma ou outra coisinha que a gente corrigiria, mas eu lhe digo de verdade, é uma ou outra coisinha. Ah, Márcio, você está querendo dizer que você foi perfeito na educação dos seus filhos? Não, quero dizer para você que eu fiz as escolhas por amor. E quando a gente ama de verdade, é difícil a gente errar. O amor de verdade. Eu não estou falando daquele amor epitelial, eu não estou falando de emoção, eu não estou falando de arrepio. Eu estou falando quando você olha para aquele menino, pensa que ele vai ficar chateado com você se você corrigir, mas aí você põe na balança e diz, eu prefiro que ele fique chateado comigo e aprenda e cresça e se torne um homem de verdade, do que ele ficar gostando do papai e isso ser a ruína dele. Eu prefiro enfrentar o meu filho no desgosto, para que ele seja um homem forte, do que eu facilitar todas as coisas para eu ser um pai legal, pai de um homem frouxo, de um menino fraco, não. Então eu olho para trás e eu digo para você, eu tenho muita alegria que a palavra de Deus me educou para ser pai. E olha, me educou antes de eu ter filhos. Porque desde os meus 14 anos de idade, eu atendia as pessoas em oração, eu ouvia pessoas com o dobro, o triplo da minha idade, eu rezava por elas. Eu fui aprendendo com os meus erros, mas eu fui aprendendo com o erro dos outros. E muitas vezes na minha vida, Deus me fez ser pai de gente mais velha do que eu.
escutando, corrigindo, acompanhando, tendo paciência, me treinou para ser pai. Então, quando os meus filhos chegaram, eu pude ser pai de verdade, corrigindo-os, inclusive, porque ao ver a vida dos outros, eu sabia aonde eu não queria que os meus filhos chegassem. Então, foi isso o que determinou o meu comportamento, o amor pelos meus filhos. Como é que você quer ficar fora da correção de Deus? Porque diz aqui, olha, qual é o filho a quem o pai não corrige? Se você é filho, você será corrigido. Pelo contrário, se ficais fora da correção aplicada a todos, então não sois filhos, sois bastardos. E aí a palavra de Deus, para ser pedagógica, ela faz uma comparação com os nossos pais humanos. Ademais, nós tivemos os nossos pais humanos como educadores, aos quais nós respeitávamos. Será que nós não devemos submetermos-nos muito mais ao Pai dos Espíritos? Quando diz aqui Pai dos Espíritos, não é pai de alma penada, não. É pai do seu espírito. Porque o seu pai e a sua mãe são pais de você, é claro, mas eles geraram sua carne. Deus te deu o sopro espiritual. Não é? É um mistério como isso se dá, verdadeiramente. Mas é Deus quem concede a vida. Os pais participam nisso. Mas os seus pais não geraram o seu espírito. Deus é o pai do seu espírito. Então, quando diz aqui o pai dos espíritos, é isso. Se você obedeceu àqueles que foram seus pais por um tempo e que geraram sua carne, e você os respeitava, porque sabia que eles queriam preservar a sua vida e queriam o seu bem, quanto mais você não deveria, eu não deveria, nós não deveríamos nos submetermos a Deus, que nos deu o sopro da vida e que quer para nós a eternidade. Nossos pais humanos nos corrigiam como melhor lhes parecia. Não quer dizer que acertavam não, hein? Olha aqui, ó. Nossos pais humanos nos corrigiam como melhor lhes parecia. Nem sempre seu pai acertou com você, sua mãe acertou com você. Quando você diz assim, meu pai errou comigo, minha mãe errou comigo, sim, eu vou ter que concordar, porque em muitas situações eles erraram mesmo. E olha, teve pai e teve mãe que errou feio, mas era o que parecia melhor para eles. Eles não acertaram, mas eles ofereceram o que eles tinham de melhor, o que parecia para eles que era o certo, o que eles davam conta de oferecer, entendeu? Márcio, meu pai foi mal comigo, infelizmente foi o que ele deu conta de te oferecer. Eu fui aprendendo a não julgar, porque a gente não sabe a história que os nossos pais enfrentaram na vida. E quando um pai, uma mãe é bem difícil e ruim, rude conosco, você pode procurar na história deles que eles viveram pior. Não é? Passaram por coisas mais difíceis e tiveram menos do que o que eles puderam oferecer a você. A não ser quando a pessoa é louca, maluca, entende? Tem problema mental sério, aí não dá, porque não é a pessoa que está agindo, é a doença que está agindo, entendeu? Mas os nossos pais humanos nos corrigiam como melhor lhes parecia e por um tempo passageiro. Deus, porém, nos corrige em vista do nosso bem, a fim de partilharmos a sua própria santidade. Ele quer que a gente entre naquilo que é particular dele. E para o nosso bem Ele nos educa. Você que está sendo provado, quem sabe se o Senhor está fazendo isso para desenvolver em você dons, talentos, virtudes que você nem sabia que existiam. Você nem sabia. Às vezes Deus está espremendo você, porque a vida boa, folgada, não fez brotar os seus talentos. Então tem hora que a gente precisa de um aperto, sabe, gente? A gente precisa ser espremido para as nossas qualidades virem para fora. Será que o que você está passando agora não é para brotarem as suas qualidades? Porque olhando para mim, as minhas qualidades, elas não brotaram em tempos de bonança.
Muito do que eu faço e que hoje as pessoas apreciam foi fruto da dor, do sofrimento. Foi aquela pérola que eu produzi diante de um incômodo terrível, de uma ferida que eu vivi. Diante de um constrangimento, diante de uma violência. Eu precisei encontrar uma saída. E aí brotou o que eu nem sabia que eu tinha. Quando eu fui levado ao meu limite, eu descobri até onde eu era capaz de aguentar. E eu lhe digo, às vezes, e se você aguentou até ali, então ainda não é o seu limite. Márcio, foi difícil, a pessoa me levou até o limite, e você aguentou? Aguentei, então não é o seu limite, você aguenta mais. É isso que a palavra de Deus está nos dizendo. A gente tem que aprender a aguentar até o limite, até o sangue. A gente não aguentou ainda tudo que a gente é capaz de aguentar. A gente chora diante da dor, do sofrimento, da privação, sem perceber que isso muitas vezes nas mãos de Deus é um instrumento para o nosso bem e nosso crescimento. Então, algumas dessas pessoas que Deus está provando nunca teriam sido descobertas se não fosse pelas dificuldades que passaram. E muitas das qualidades que você tem, das virtudes que você desenvolveu, nunca teriam sido descobertas por você se você não tivesse passado pelas provações. Isso é com os nossos talentos humanos, mas isso é também com a graça, com os dons sobrenaturais que Deus nos dá. Por exemplo, a fé, ela se mostra com muito mais intensidade em meio aos sofrimentos do que no meio das alegrias, você sabia? Fé é para todos os momentos, mas principalmente para as horas mais difíceis. É na hora da dureza, quando o sofrimento é muito grande, que você percebe quem tem fé. Você percebe quem tem fé, percebe quem tem uma fé fraquinha e percebe quem tem uma fé doente. A fé fraquinha é aquela que desiste no meio da provação. Tem fé, mas só para coisas mais leves. E a fé doente é aquela fé distorcida que a pessoa põe em tudo quanto é coisa menos em Deus. É a fé do idólatra. O idólatra tem fé, mas tem, e muitos dele têm uma fé absurda, só que na coisa errada, no objeto. E por isso que a pessoa às vezes vive uma decepção tão deprimente que a pessoa se mata. Porque ela pôs toda a sua confiança naquele ídolo, que era o pai dela, que era o marido, que era a filha, que era o filho, naquele amigo, naquele sócio. Achou que a pessoa ia ser o salvador dela e quando chegou a hora a pessoa traiu, a pessoa foi embora, a pessoa não deu conta de ajudar e a pessoa, aí o dito cujo, afunda numa tremenda depressão. Porque a decepção foi grande demais. Fé doente. Não ponha a sua fé em pessoas falíveis. Ponha a sua fé no infalível, que nunca vai te decepcionar. E esse é Deus. Então, essa fé, a fé verdadeira, ela é remédio na hora das nossas angústias, das piores dificuldades que nós enfrentamos. Assim como a fé também o amor. É nas horas duras que ele se mostra valente. Quando é que você acha que uma mulher mostra mais o amor dela pelo marido? Quando ele a cobre de presentes e passeia com ela e diz coisas maravilhosas? Ou quando ele é capaz de suportar uma traição que ela cometeu? Onde é que você vê se ele ama de verdade? Quando é que você descobre o amor que uma mulher tem pelo seu marido? É quando ele é o agrado do coração e dos olhos dela? Ou é quando ele me enche a fralda dessa forma, se envolvendo com uma outra pessoa, e sem ter sequer razões para isso? Porque às vezes o casamento aparentemente estava indo até bem. Nessa hora você descobre que profundidade, de que material era feito esse tal desse amor. O amor também, minha gente, muitas vezes é como o vagalume, que mostra, vagalume mostra pouca luz, exceto no escuro. Uma vez eu morando ali em Barbacena, terra boa, um abraço para os barbacenenses, povo mineiro, gente querida.
Minas Gerais, terra boa. Foi minha casa durante 4 anos da minha vida. Saudades, saudades. Quando fala de Barbacena, meu coração estremece, porque eu tenho amor por essa cidade. E uma vez eu fui convidado ali pela Flávia, pela Eudaleia, né, para visitar a fazenda deles ali perto. Eles moravam no campo. E eu vi uma coisa, Valdênia, que eu nunca tinha visto na minha vida. Um céu coalhado de estrelas. Só que não só o céu, o mato também. Eu nunca tinha visto tanto vagalume na minha vida. Eu não sabia qual era o maior espetáculo. Se é aquele céu de brigadeiro, né? Porque não é à toa que tem lá uma base da aeronáutica. Barbacena tem um céu de brigadeiro, é limpíssimo. Será aquele céu de brigadeiro, de estrelas incontáveis, ou se é aquele mato impossível de contar a quantidade de vagalumes que tinham ali. Na noite, era um espetáculo. De dia não fazia diferença. Com a fé e com o amor também é assim. Essa hora de provação há de colocar em evidência o que existe mais belo dentro de você. Não se revolte. Se abrace com Deus e em frente. Aceite a correção. Permita que na noite da tribulação e da adversidade apareça a luz de Deus que brilha em você. Muitas vezes as aflições são o pano escuro sobre o qual Deus coloca as virtudes, as qualidades dos seus filhos para que elas apareçam e brilhem. A gente faz isso muito aqui na televisão. Quando nós temos ali no palco uma noite de adoração ao Santíssimo, nós queremos colocar em evidência a cruz do Senhor, a gente põe um pano preto no fundo e a gente joga uma luz sobre o Cristo. E aí aparece aquilo que precisa aparecer. Às vezes tem gente que está precisando ver a luz de Deus em você. Então Deus permite que um pano escuro esteja por trás da sua vida. Provações, adversidades, dores. Enquanto você diz, meu Deus, a escuridão me envolveu. Aqueles que te olham dizem, como é que ele aguenta? Como é que pode? Olha o papai, olha a mamãe, eles não desistem. Meu Deus, que mulher é essa que o Senhor me deu? Capaz de aguentar sofrimentos tão grandes. E a luz que está em você ilumina aqueles que estão à sua volta. A luz de Deus em você ilumina aqueles que estão à sua volta. Vamos colocar as mãos sobre o nosso coração e rezar ao Senhor. Pode ser que algum tempo atrás você tenha rezado ou até mesmo pensado, dizendo, Senhor, meu Deus, será que eu tenho fé? Senhor, mostra-me até onde vai a minha fé. Mesmo que você não tenha prestado atenção e tenha sido inconsciente, você percebeu que essa foi uma oração pedindo a Deus provações? Pois como nós vamos saber se nós temos fé enquanto ela não foi testada, enquanto ela não foi provada? Abrace o seu coração, abrace a você mesmo e preste atenção numa coisa. Deus muitas vezes nos envia provas a fim de que sejam reveladas as virtudes que existem em nós. E para que eu e você possamos ver que essas virtudes são reais, mas mais ainda, para que nós enfrentemos e cresçamos. Ninguém cresce sem luta, sem combate, sem sofrimento. Por isso nós te pedimos, Senhor, não vamos pedir que o Senhor mande sofrimento, meu Deus. Já basta aqueles que se apresentam para nós. Mas nós te pedimos, Senhor, força para lutar. Nós te pedimos, Senhor, coragem para enfrentar. Nós te pedimos, Senhor, nesta manhã, sabedoria, porque muitas vezes nós não sabemos o que fazer, nem por onde começar. Então nós te pedimos agora, dá-nos, Senhor, tudo isso, todas essas coisas, dando-nos agora o seu Espírito Santo. Senhor, derrama o seu Espírito Santo sobre nós.
Aqueles que querem este Espírito Santo, força de Deus, digam: Senhor, eu quero teu Espírito Santo. Aqueles que querem ser batizados no Espírito Santo, digam agora de coração, digam com fé, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo: ó Deus, derrama o Espírito Santo sobre mim. Diga em nome de Jesus: vem Espírito Santo de Deus. Jesus amado, que do alto da cruz derramou do seu coração sangue e água, e nesta água nos deu também um derramamento do teu Espírito. Senhor Jesus, só tu podes dar este Espírito. Sopra sobre nós como fizeste no cenáculo, para que sejamos cheios da força de Deus. Vem Espírito Santo de Deus, vem sabedoria divina, vem poder do alto, vem força de quem não tem força, vem coragem infinita. Vem, Senhor Deus, sobre mim, vem, porque eu preciso de ti. Vem.